Fala pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula falando sobre obesidade e inflamação, tá? E por que é importante a gente entender isso? A gente vê muito nas redes sociais aquele discurso de que a obesidade é estética, a obesidade não é assim um problema de saúde, a pessoa é obesa, mas é saudável e tudo mais. Ok, a gente até entende que existe sim pessoas no estado de obesidade e que não tenham grandes alterações de exames e que apresentem ali, são funcionais, né, não tem nenhum problema de saúde. Só que a gente precisa entender que a obesidade causa um estado de inflamação crônica. E se hoje essa pessoa, graças a Deus, ela está bem, não tem nenhum tipo de problema de saúde, não quer dizer e não muda o fato, né, não altera o fato de que a obesidade aumenta o risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Isso porque uma pessoa que está na condição de obesidade, ela está cronicamente inflamada, né? E quando a gente fala de uma pessoa cronicamente inflamada, a gente fala de uma série de reações que podem aumentar as chances, que aumentam as chances daquela pessoa desenvolver algum tipo de doença, né? Ah, que tipo de doença? Diabetes, hipertensão, doenças do coração, né, alguns tipos de câncer, enfim. Não quer dizer que a pessoa estar obesa, ela consequentemente vai ter algum tipo de problema de saúde. Quer dizer que as chances dela aumentam de desenvolver algum tipo de problema. Você fala, nossa, a minha tia fulana, né, sempre foi obesa e nunca teve problema nenhum. Graças a Deus, né? Porque Papai do Céu protegeu. Mas isso não quer dizer que isso não muda o fato que uma pessoa na condição de obesidade aumente as chances de desenvolver algum tipo de problema, né, algum tipo de doença, e que isso seja um problema de saúde. Tá? E aí a gente fala que uma pessoa que está obesa, né, nessa condição de obesidade, ela está cronicamente inflamada. Mas por que isso acontece? Bem, eu já falei, já comecei a falar na primeira aula, né, que está por aqui, você pode rever aqui a lista, né, de aulas que a gente tem, e eu já comecei a falar sobre inflamação e obesidade. Mas hoje eu quero falar apenas do TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral alfa, que é uma citocina inflamatória, que é uma citocina importante quando a gente fala, né, sobre a questão de inflamação no paciente obeso. Tá? A inflamação constante do organismo promovida pelo TNF-alfa. Hoje a gente vai bater um papo sobre isso especificamente. Tá? Então, pessoas com sobrepeso e principalmente com obesidade produzem mais TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, no corpo do que o normal. Então, uma pessoa obesa, ou com sobrepeso e obesidade, ela vai produzir o TNF-alfa além, né, a mais do que uma pessoa normal, com peso normal. Tá? Todo mundo produz essa citocina. Só que ela, em nível elevado, ela pode ser um problema para a saúde. Tá? Essa substância atrapalha a ação da insulina e estimula a quebra de gordura. Com isso, mais gordura circula no sangue. Se essa gordura não for usada como energia, ela acaba se acumulando no corpo novamente, né? E a gente bateu um papo também sobre isso no vídeo anterior. O que acontece? Uma pessoa obesa, ela tem mais lipólise, que é quebra de gordura. E aí você pode pensar assim, pô, mas se ela tem mais quebra de gordura, por que ela continua obesa, né? Se a gordura dela quebra, pô, então isso não faz sentido. A questão é que uma pessoa na condição de obesidade, ela tem mais lipólise, só que essa lipólise não serve para o emagrecimento. Porque se ela não tem uma demanda energética, a gordura vai continuar ali, ela só vai estar na circulação. O que acontece? Uma pessoa com obesidade, tá? Vamos imaginar uma pessoa com obesidade. Ela tem mais lipólise. Então, lá no tecido adiposo dela, essa gordura é quebrada e ela sai desse adipócito e vai para a circulação. Ela fica ali na circulação. O que ela precisaria para emagrecer com essa lipólise? Ela tem uma grande demanda energética, certo? Sei lá, fazer um nível bem alto de atividade física, uma dieta rigorosa, né? Uma dieta ali que promova um bom déficit calórico. Então, se ela tem essa questão de energia, né, esse déficit de energia, consequentemente, essa lipólise iria ajudar. Porque você tem mais quebra de gordura, você tem uma demanda energética, logo isso ajudaria a emagrecer. O problema é que essa pessoa, né, se não tiver essa demanda de energia, essa lipólise vai acontecer
e essa gordura fica ali na circulação. Fica ali na circulação. Mais para frente, essa gordura que está na circulação, ela vai formar um novo tecido adiposo, né? Ela vai ser estocada novamente e não vai adiantar, teoricamente, de nada. Só que essa gordura na circulação acaba, né, correndo risco dessa gordura ficar colando nas paredes do vaso. E vai colando, vai colando, vai colando. O que acontece? Começa a formar placas, e essas placas começam a dificultar a passagem do sangue, né? E aí está explicado por que uma pessoa com obesidade, né, tem mais chances de desenvolver problemas, né, doenças do coração, tá? Enfim, mas aqui a gente vai tocar só na questão do TNF-alfa, né? Qual é um dos problemas do TNF-alfa? O TNF-alfa, ele acaba destruindo, né, esses receptores de insulina, né? Atrapalha essa ação da insulina. Porque como o TNF-alfa vai aumentar ali na circulação, ele acaba destruindo, né, esses receptores com o passar do tempo. Se você tem esses receptores sendo destruídos, né, você tem um mau uso ali da insulina circulante. E isso é um dos fatores que fazem com que a pessoa também tenha mais resistência à insulina, tá? Bem, o TNF-alfa estimula proteínas que destroem receptores de insulina e dificultam a ação do GLUT4, que é essencial para a entrada de glicose nas células. Com isso, pessoas com sobrepeso ou obesidade, muito mais a obesidade, tá? Na pessoa com obesidade, isso se agrava. Tendem a ter mais gordura circulando no sangue, menos receptores de insulina e dificuldade no uso da glicose. Esses fatores aumentam o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Então, se você tem uma destruição ali nos receptores de insulina, uma dificuldade na ação ali do GLUT4, você vai ter, consequentemente, um problema nesse uso aqui da glicose, né? Uma pessoa com sobrepeso e obesidade, né, tá ali tendo um superávit energético, comendo mais do que ela teoricamente precisaria. Então, né, e além do mais, a qualidade também do alimento, né, ela não vai comer só frutas e vegetais, ela vai comer ali alimentos ultraprocessados, que tem alto teor de gordura, alto teor de carboidratos, né, vindo de açúcar. Então, tudo isso se transforma num problema maior, devido à alimentação e devido também à ação do TNF-alfa. Isso mostra que o TNF-alfa em grandes níveis é deletério se não for controlado. O TNF-alfa é mais elevado em pessoas com sobrepeso e obesidade, né? Como a gente já destacou. Quando o TNF-alfa fica elevado por muito tempo, ele pode causar problemas no corpo, como aumentar o risco de diabetes tipo 2. Isso acontece porque ele destrói os receptores de insulina e atrapalha a entrada de glicose no sangue, glicose nas células. No entanto, o corpo tenta evitar que o TNF-alfa fique alto por muito tempo, pois isso seria prejudicial, né? Ele tenta fazer esse balanço, tenta fazer esse controle. Com o aumento do tecido adiposo, com o acúmulo de gordura corporal, com essa hiperplasia, né, que a hiperplasia nada mais é do que o aumento do tecido adiposo, alguns tecidos adiposos se afastam da vascularização, provocando hipóxia e promovendo a sinalização de TNF-alfa para chamar os macrófagos para eliminar esse tecido. Dessa maneira, são duas cargas promovendo o TNF-alfa. O que acontece? Eu desenhei aqui, né, a tradução disso. Vamos lá. Isso daqui é o tecido adiposo, certo? Imagina uma pessoa eutrófica, tá? Com peso normal. Tá aqui o tecido adiposo, tá aqui o tecido adiposo, e aqui está a circulação sanguínea, né? Uma bela representação aqui, diga-se de passagem, né? Essa linha. Aqui é o vaso sanguíneo, aqui são os tecidos adiposos. Consequentemente, dá para ver que não tem o vaso não tem um problema, né? Ele não está sendo obstruído. Então, o oxigênio chega aqui nessas células do tecido adiposo. Isso numa pessoa eutrófica, tá? Com peso normal. Agora, uma pessoa com obesidade, né, que está ali com peso crescendo, aumentando, com o passar do tempo, esse tecido adiposo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o que acontece com ele? Ele morre, né? Hipóxia. Esse tecido adiposo, ele tem hiperplasia, cresce, cresce, cresce e morre, né? Só que essa morte celular aqui, o que vai causar? Ele vai causar, ele promove, né, um aumento também do TNF-alfa. Então a pessoa com obesidade, ela já tem TNF-alfa elevado na circulação e ainda aumenta ainda mais pelo fato, né, do tecido adiposo fica aqui
espremendo, né, os vasos sanguíneos e acaba tendo a morte celular. Dessa maneira, promove duas cargas, né, promovendo duas cargas de TNF-alfa ali para esse indivíduo, né. Observação, né, como eu já falei, hipóxia é uma condição em que há falta de oxigênio suficiente nos tecidos do corpo para manter as funções celulares normais. 2. Acúmulo excessivo de células, como ocorre no tecido adiposo, na obesidade, dificulta a oxigenação local, como eu já mencionei, né? Então, o aumento do tecido adiposo, né, provocando a hipóxia e promovendo a sinalização de TNF-alfa devido à morte celular. A atuação do próprio TNF-alfa, que é o sinalizador, e outros macrófagos para eliminar esse tecido, né? Como eu mencionei, a pessoa tem aqui a hipóxia, esse tecido adiposo morre, né, essa célula morre, e o que acontece? Para vir, de certa forma, limpar, né, essas células mortas, o corpo, né, ele acaba sinalizando, né, para os macrófagos virem aqui e limpar essa área e causa, então, um aumento, né, do TNF-alfa. Então, essa pessoa que já tem o TNF-alfa elevado, ele fica ainda mais elevado devido à condição de obesidade. E o que faz para a gente tentar reverter esse quadro? Né? Perda de peso. Não é somente a perda de peso, redução do peso corporal, né? Essa diminuição aqui do tecido adiposo pode promover, né, uma melhora no quadro desse paciente e até a diminuição do TNF-alfa da corrente sanguínea. Tá? Então, quando a gente fala que a inflamação, né, a obesidade, sobrepeso e obesidade está ligado, né, promove uma inflamação crônica no indivíduo, né, esse é um dos fatores que a gente precisa entender. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado de alguma forma essa nossa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima.